Nós louvamos a Deus pelo cuidado e o zelo que Deus tem tido para com cada um de nós. Como falamos no início do culto, que nós estamos trabalhando com a ênfase da oração, uma coisa que é necessária, a doutrina bíblica da oração, porque a oração, ela nos coloca na presença de Deus. A oração leva a Deus, pela sua fidelidade, a atender ao seu povo, a atender aos seus escolhidos. Nós vamos ler só um verso do texto do Evangelho de João, segundo São João, capítulo 5, verso 39. Que assim está escrito: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham de mim. Então, irmãos queridos, procurando cada dia entender o melhor que Deus tem para nós, para nos mantermos seguros com Ele, e de lutas e dificuldades diárias que são enfrentadas na terra da qual nós estamos inseridos, a oração é uma doutrina poderosíssima que nos faz estar na presença de Deus, trazendo Ele a operar os milagres e a suprir as necessidades que nós precisamos ter nessa batalha. Então, irmãos, examinai as Escrituras são coisas semelhantes às grandes doutrinas das Escrituras. Examinar as Escrituras são semelhantes às grandes doutrinas das Escrituras, como a bibliografia, a teologia, a cristologia, a pneumatologia e a angiologia. A oração, irmãos queridos, também se divisa nas Sagradas Escrituras como uma doutrina. Como falamos anteriormente, doutrinas são regras. E regras é necessário ser cumprida. Se o Senhor nos orienta e nos leva a ter essa prática da oração, é preciso ser obedecida. E para todos que se encontram aqui nesta noite, que têm já uma boa familiaridade com as Escrituras Sagradas, já tem essa experiência de oração. E também ouvindo, não é, a experiência de Jesus nas orações. Porque todas as situações que Jesus Cristo enfrentou, Ele enfrentou através da oração, vencendo. A gente lembra para Ele ir até lá o deserto, onde Ele foi levado para passar por aquela prova, onde Ele ia ser tentado pelo diabo. Ele estava no jardim de Getsêmani orando, não é? E ali se revestindo e se preparando para enfrentar toda aquela prova que lhe foi colocada. Os desafios, onde o próprio diabo, ele usa da própria palavra de Deus para tentar seduzir a desobediência de Jesus, a que Jesus desobedecesse. Mas vejam da importância da oração, que Jesus Cristo ali, quando esteve conversando com o Pai, Jesus se manteve seguro, porque ele estava revestido pelo poder da oração, ele tinha clamado, e Deus responde à oração, mesmo ele passando por aqueles momentos, enfrentando o inimigo, mas ele resistiu, ele foi perseverante, porque ele estava revestido justamente pelas respostas de Deus em suas orações. Amados, sendo o seu ensino, o ensino da oração necessário para a Igreja de Jesus, em momentos difíceis como o nosso, é preciso pôr em prática. É preciso estarmos orando, compreendendo que é uma doutrina que há uma necessidade de ser cumprida.
em cada um de nós aprendermos a orar. Eu vi alguns servos do Senhor, por alguns vídeos, e isso há muitos anos atrás. Servos que oravam muito. Oravam e eles tinham uma sabedoria fora do comum. Tinha a palavra de Deus sempre memorizada no seu coração. E eu orei muito, vendo naqueles servos de exemplo para a igreja, para que Deus também me concedesse aquela bênção que eles tinham. De entender a palavra, de pregar a palavra, de memorizar a palavra de Deus no coração. E com toda a humildade, recebi de Deus as respostas. O prazer e a alegria de orar, me acostumar, é um costume que nós precisamos ter, para que essa doutrina da oração esteja em nós, seja cumprida e a gente venha atingir os alvos que nós necessitamos. Porque a oração, ela tem situações diferentes. Você ora para repreender, você ora para interceder algo que você deseje, você ora para ver a ação de Deus poderosa em um lugar como aqui no culto, que nós estamos celebrando a Deus. Você ora pelas famílias, pela sua família, você ora por uma situação emergencial de alguém. Tudo isso, a doutrina da oração leva até a Deus, o trono da graça, e Ele, com todo o amor e com toda a fidelidade, Ele atende o clamor dos seus servos. Cabe a nós termos esse interesse e confiança de estar orando constantemente. Vejam, irmãos amados, é preciso observarmos se as nossas orações estão sempre dentro dos padrões divinos. Falei, em princípio, que a oração, você não precisa buscar palavras científicas ou filosóficas, foi essas palavras que eu falei anteriormente. É preciso só ser leal com Deus, sincero, fiel. Porque Deus é onisciente e onipresente, então Ele sabe todo o estado de vida nosso, tanto na prática diária terrena, como naquilo que você vive no seu interior. Então a gente não pode fugir de uma verdade na nossa, ou melhor, no nosso diálogo, na nossa comunhão com Deus pela oração, sabendo que Deus conhece e sabe de tudo da nossa vida diária. E até aquilo que um outro homem não pode ver, mas que só você e Deus pode, que é o seu coração. Então nós temos que ter e precisamos ter esse costume de orar e nas nossas orações sermos fiéis e leais a Deus. E aí podemos entender ou buscar alguns conceitos de o que é oração. Primeiro, a gente vai entendendo, pela nossa comunhão com Deus, pela própria oração, pela própria palavra, por aquilo que nós fazemos sempre de obediência, mantendo essa sincronia de amor e comunhão com Deus, a gente vai entender verdadeiramente, irmãos, que a oração é um presente divino. Veja como Deus é maravilhoso, conhecendo o limite da nossa vida humana e entendendo que nós, com esse limite humano, podemos termos um momento de desobediência, de cometer algo que desagrade a Deus. Deus deixa essa ferramenta poderosíssima, essa doutrina da oração, para que a gente se mantenha seguro, clamando, suplicando, não é? Para termos as respostas e a presença de Deus em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Então, irmãos, como presente de Deus, a oração demonstra o desejo de Deus se relacionar intimamente com as suas criaturas. Isso a gente entende perfeitamente, que é o prazer de Deus ter conosco esse relacionamento. A gente vai olhar e lembrar de Mateus 18, verso 18, onde Jesus Cristo fala
essa palavra, e a gente pode entender que a oração nos coloca nessa palavra que Jesus ensina, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, a oração nos liga ao céu, nos coloca na presença de Deus, nos coloca em comunhão. Aí a parte B vai dar um entendimento também, que se nós não tivermos essa prática de comunhão na oração, nós vamos estar desligados. Desligado na terra, desligado no céu. Então, a oração nos liga com Deus, nos coloca na sua presença, nos coloca na comunhão com Ele. E quando a gente pode lembrar disso, e diante do mundo que a gente está, a gente pode se sentir seguro, porque nós estamos tendo essa prática de comunhão com Deus na oração. Por mais que a gente enfrente algumas batalhas, que é natural, enquanto aqui estivermos, enfrentar batalhas, mas você está seguro, porque você já orou. Você sabe que Deus é infalível. Você sabe que Deus não mente, as suas promessas. Sempre lembra do Salmo 91, verso 4, da última frase, eu sempre falo isso. A fidelidade de Deus é o nosso escudo. Quer dizer que Deus é fiel em ouvir o seu clamor, em ouvir a sua oração e lhe responder. O que precisamos é entender a importância da oração para nos preservarmos felizes. Temos que lembrar disso. Porque o mundo é tristeza e nós estamos aqui. Mas a comunhão com Deus, essa ligação pela oração, vai lhe tornar feliz em meio a um mundo triste. Em meio a um mundo difícil de se viver. Para os cristãos, o mundo hoje é muito complicado. Porque você se abstém de todas as coisas que o mundo tenta oferecer, você rejeita tudo que o mundo tenta lhe oferecer, e Deus é esse que promete lhe suprir aquilo que você precisa, para que você não vá até o mundo. E a oração nos faz Deus realizar o desejo do nosso coração. Isso lembrando que é preciso a gente ter uma fé crescente. Você vai lembrar de muitos textos, lembra o texto que a gente leu hoje aqui, os 2 primeiros versos, pedir que Ele vai dar, buscar que você vai encontrar, bater que Ele vai abrir. Mas essa nossa confiança não está apenas, eu creio e tal, mas na hora da vida prática, você não pede, você não busca, você não bate. Deus não vai fazer se a fé não for genuína. Aí vamos lembrar de outro verso. Lá em Hebreus, outro que a gente compartilha muito, 11:6. Logo o primeiro versozinho. Ora sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a oração, quando você busca, você declara essa confiança, essa fé, que Deus vai lhe ouvir o seu pedido, que você vai encontrar Deus na sua busca, que Ele vai abrir a porta na hora que você bate. E nesse verso que nós lemos, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer dizer, a oração em nome de Jesus Cristo vai trazer a nós ao alcance daquilo que você está no seu coração desejando. Precisamos sim acreditar, e o acreditar está na prática. Eu já ouvi de muita gente, claro, nenhum de vocês aqui, para ser sincero, mas de muitos, que a oração é bom, mas eu não tenho tempo de orar, eu estou muito ocupado. Por não ter tempo de orar e estar muito ocupado para orar, vai perder a bênção, vai perder a proteção, a segurança, vai perder a realização do seu projeto, do seu sonho. Porque se ele diz é pedindo. Outro texto também, comentado sempre dentro da igreja. Comentado sempre dentro da igreja. Conhecidíssimo, que a igreja toda sabe. É o que Deus coloca no coração de Jeremias para falar ao povo lá de Israel. O capítulo 33, verso 3, vocês lembram? Clame a mim. Se tem algo que você não pode ver lá na frente, você está querendo um projeto, tomar uma frente de algo, o que é que Deus disse? Clame que eu vou lhe responder. Aquilo que você não está vendo, aquilo que você não sabe,
aquilo que você apenas imagina que pode ser favorável, mas você não tem segurança disso. Deus vai lhe dar a segurança, Deus vai lhe responder, Deus vai lhe dar a posição certa, porque você clamou. Então veja que a oração tem uma grande importância em nossa vida. O crente em Jesus Cristo, ele não pode nunca deixar de orar. O crente precisa de orar, a juventude precisa de orar. Por que eu fiz essa ressalva de juventude? Porque a gente sabe que a juventude, ela ainda é imatura, ela não tem a experiência de 65 anos que eu tenho, não é? De 58 da irmã e de outros, não é? Quer dizer, então corre risco de uma situação de você querer tomar uma posição, mas você não tem segurança daquela posição que você vai tomar. Mas se você clamar a Deus, Ele diz, eu vou lhe responder, vou lhe dizer como você fica, como você faz, o que é que vai acontecer. Essa é a vantagem de confiar e buscar a Deus para que Ele responda. Nós estamos aqui adorando a esse Deus, que é maravilhoso, que é bondoso, que é fiel, que é santo, que é puro. E ainda uma outra coisa, um Deus todo-poderoso, quando conhecido como o grande Deus El Shaddai. Isso é maravilhoso. A própria Bíblia diz que não existe outro Deus igual ao nosso Deus, nem acima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas profundezas dos mares. Então a gente tem que orar, porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro e único, todo-poderoso. Nada é impossível para Deus, então clame, então ore, então peça, então busque, então bata. Falei, creio que foi a semana passada, creio que foi de manhã, que a gente precisa conhecer verdadeiramente os atributos de Deus, porque quando você conhece os atributos de Deus, você se torna seguro. Você não abre mão, por mais que o mundo tente lhe oferecer algo, alguma coisa. Porque você sabe que Deus tem tudo para você e é tudo perfeito e que ninguém vai roubar o que Ele lhe der. Porque Ele guarda, Ele protege. Essa é a importância. A gente está aqui certos, irmãos, que existe um novo céu e uma nova terra. Nós estamos nos aperfeiçoando para este lugar. Mas nós temos que orar, que Deus nos leve a perseverar, que Deus nos dê força e sabedoria para que a gente se mantenha ligado. Isso é oração. É pedir todo dia, orar todo dia, todo momento sobre isso. O mundo está aí 24 horas para tentar nos desviar. E o pior, falsas doutrinas. Ainda mais, quando é aquela coisa perdidona do mundo, você enxerga. Mas quando vem com falsa doutrina se dizendo que é de Deus, olha o risco maior. Aí você vai lembrar lá, porque Jesus disse a aqueles fariseus prosélitos, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque é essa verdade da palavra que vai nos ajudar a vencer aquilo que é contrário a Deus, contrário aos ensinos de Deus que chega até nós. Mas é a oração, a doutrina da oração, que você tem que se aperfeiçoar nela. Irmãos, qual o significado real da prática chamada oração? Primeiro, definição linguística. A definição linguística do que é o significado da prática chamada oração. Súplica dirigida a Deus. Súplica dirigida a Deus, clamor ou qualquer outra entidade sobrenatural. E a definição, irmãos, linguística das Escrituras sobre a oração significa o ato pelo qual o crente, através da sua fé em Jesus Cristo. João 15:16. O ato pelo qual o crente, através da fé em Jesus Cristo,
A igreja pode ler. Pronto, segure aí, Welles. Vamos lá para o finalzinho desse verso. Quanto pedirdes ao Pai. Quer dizer, Deus lhe garante, se você pedir, Ele vai lhe dar. Olha, acrescenta no seu coração a importância da oração, essa doutrina da oração, a doutrina bíblica da oração. É Jesus quem diz, quanto pedires ao Pai em meu nome. Aí o que é que vai trazendo para você? Conhecimento mais profundo. Porque é somente no nome de Jesus Cristo. Você pode encontrar no mundo alguém pedindo algo com o nome de outra pessoa. Está vendo como a gente vai tirando as dúvidas de qualquer situação, de uma outra área que se diga religiosa, que se diga cristã, que é somente em nome de Jesus, e Ele próprio afirma, quando pedires ao Pai em meu nome, eu vou-los conceder, porque se você pedir o nome dEle, Ele vai lhe conceder. Está vendo que não tem nada na sua vida que Deus não possa resolver dos seus sonhos, dos seus projetos? Mas é preciso pedir no nome de Jesus Cristo. É essa a doutrina bíblica da oração. É a gente ter essa confiança plena que quando você clama, Deus ouve. Quando você clama, Deus responde, Deus lhe dá, Deus lhe abençoa, Deus concede o desejo do seu coração. Confiança e fé. Falei também anteriormente, estou muito repetitivo hoje de algumas coisas. É que é preciso confiar e se esforçar. Porque o mundo, através do adversário, ele tenta sufocar o tempo. Ele tenta sim, não tenha dúvida disso. Quem tem costume de orar sabe disso, que ele mesmo sabendo que você tem um ministério de oração, mas ele tenta a si mesmo. Ele vai naquele adágio popular que o mundo fala, vá que cola. Ele tenta isso. Ele é o tentador. Estamos estudando aqui em Ramar Teologia, na segunda-feira. Estudamos uma parte do tentador, que é a função dele é tentar. Aí se colar, colou, como diz a história, né? Mas nós que temos Cristo, não vai colar em nós. Então, nós temos que romper isso. Eu tenho meu trabalho, Deus sabe que eu tenho, sabe que é que você ore primeiro. Talvez a gente tente arrumar um jeitinho, né? Para justificar. Meu horário. Se é o meu horário e você quer vitória, você acorda uma hora mais cedo e vai orar. Porque na sua caminhada, na sua trajetória, no seu projeto, daquilo que você quer realizar naquele dia, Deus vai lhe conceder a vitória. Porque você priorizou, você se acordou uma hora antes, você disse a Deus que crê e foi para o sacrifício vivo, ainda com sono, querendo dormir mais uma horinha, mas você pensou e entendeu que se você orar, Deus lhe daria e lhe dar a vitória lá na frente do dia que você vai enfrentar. Ou até um projeto no seu trabalho, não é? Então, meus queridos, amados irmãos, essa é a definição das Escrituras, linguística sobre a oração, que é esse ato de fé, porque cremos em Jesus Cristo, agora mediante o quê? A intercessão, a ação intercessória do Espírito Santo, quando você clama. Romanos 8, 26, vamos lá, você vai trabalhar muito aí. Romanos 8, 26. Nosso irmão Rafael disse que a gente pode, o outro Rafael lá de trás, que a gente pode ir até meia-noite. Romanos 8, 26. A igreja.
Fazendo um resumo, contextualizando, a gente pode entender uma coisa assim que o Espírito Santo faz. Aquilo que a gente pede, e não pede com sabedoria, ele vai, transforma tudo e leva com gemidos inexprimíveis ao Senhor, perfeitamente a Deus. Ele conserta aquilo que precisa ser consertado na sua petição, para levar perfeitamente aos ouvidos de Deus, ao coração de Deus. Isso é maravilhoso. Veja que é preciso, meus queridos, amados irmãos. Agora, irmãos, a definição etimológica, original. O termo oração do grego, Rafael que sabe muito grego, prossurré, que significa, veja bem, o grego que é o original do Novo Testamento, significa invocar, pedir ou suplicar a uma divindade. O termo, a palavra oração significa no grego, prossurré, invocar, pedir ou suplicar a uma divindade. Essa é a definição etimológica, a necessária original. Então, a gente entende que a gente precisa invocar ao Senhor o nome de Jesus, clamar a Deus, pedir a Deus, suplicar. Além, irmãos queridos, dessas definições, existe outras que foi dada a oração devido ao seu poder. Outras como, por exemplo, a oração, outra definição, é um diálogo entre o homem e Deus. Falamos anteriormente, essa comunhão, não é? E eu vejo uma coisa interessante quando Jesus diz, olha, meu filho, pega um momento da sua vida diária, uma hora lá, entra no seu quarto lá, ou num lugar você esteja sozinho, para você ter essa comunhão bem profunda, e você esteja ligado, desligado de tudo, só ligado em Jesus estar ali com você, naquele momento dessa sua oração. Você ter um momento, no dia a dia da sua vida, você está só com Jesus. Nós oramos aqui coletivamente, é maravilhoso, é preciso. Você ora em outro lugar que você esteja, mas você precisa ter um momento a sós, para que você se derrame totalmente diante de Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus, que em secreto você vai conversar com Deus e em secreto Deus vai lhe responder. Quer dizer, só você e Deus, diretamente. Tudo isso já traz a gente lembrar, isso nessa definição etimológica, de lembrar da importância da oração. Quer vencer? A oração é a chave da vitória. Segundo, a oração é um desejo da alma pecadora por um Deus que lhe atende. Isso você mesmo poderia criar esse conceito para você. Porque não é difícil entender isso. Você clama a um Deus que você sabe que você tem respostas. Você acredita em Deus, você confia, por isso que você clama. A sua fé, a sua confiança. Está entendendo, irmãos? E se a gente está entendendo, vamos ter que pôr em prática. Vamos ter que nos esforçar. Saiba que vai existir algumas pedrazinhas para impedir a gente passar essa barreira. Mas a fé desmancha, tira, destrói essas pedras, esse empecilho que possa chegar. Terceiro, a oração é a confissão de uma alma sedenta, outra coisa que a gente sabe muito bem. Está vendo? É a confissão de uma alma sedenta. Quarto, isso tudo é a definição etimológica. É o desejo ardente do pecador em relação a Deus. Você tem aquele prazer, aquela alegria de conversar com Deus, de passar para Deus tudo aquilo que você está vivendo, porque você confia, como a parte anterior, 3, você tem certeza que Deus está ali ouvindo, e é só esperar. Tem uma coisa, meu irmão Normando,
que a gente ora aqui agora, Deus pode responder agora, amanhã, depois, ou daqui uns anos. Porque tudo vai estar na vontade dEle. Então, Deus sabe a hora e o momento que nos responde. Que a gente pode receber as respostas. Então, a oração, ela é importante. A gente ora e deixa Deus cuidando com as respostas, que o momento e a hora vai ser dEle. Talvez alguém possa estar orando por alguma situação e até agora Deus não respondeu. Porque ainda não é o momento certo para você. Porque ainda a sua fé precisa ser mais apurada. Mas Deus está trabalhando em silêncio. Deus está ouvindo você e vai lhe responder na hora que seja bem favorável para você. Mas naquela hora que Ele ainda não lhe respondeu, vocês crerem assim? Que Ele está no auxílio, ali lhe dando o suporte até a hora que Ele responda aquilo que você pediu. Ele vai estar ali ao seu lado, lhe mantendo firme e seguro, fazendo sua fé crescer, e você fica lá como Davi, no Salmo 40, esperando com paciência no Senhor, porque Ele já lhe ouviu, e Ele vai lhe responder. Isso é uma declaração de fé também. Não respondeu ainda, Senhor, estou precisando, mas vou aguardar. A nossa irmã Valneide pode dizer que foram mais de 20 anos que eu fiquei esperando a resposta da minha aposentadoria. Chegou na hora certa, na hora que Deus quis trazer, porque era o melhor para mim agora. Será que antes Ele me concedesse, eu não poderia me desviar? Eu não poderia deixar Deus de lado? Eu não sei, mas Ele sabe. Tudo isso pela nossa fé, a gente vai sendo sustentado e aguardando diante dessas pelejas que são constantes, diárias na nossa vida, que enfrentamos. Então, essa oração é uma coisa maravilhosa. Sexto, a oração é um conjunto de formas de comunhão com Deus. Um conjunto de formas, de maneiras de você estar em comunhão com Deus. Sétimo, a oração é o suspiro da alma. E é uma realidade. Você ora, sua confiança plena, você faz. Está na mão de Deus, agora Ele vai me responder. Como é importante entender o que é a oração. A oitava, a oração é a força mais poderosa que existe no universo. Cremos assim? Nona, a oração tem um elo que liga a terra às regiões celestiais, que liga criaturas ao Criador, que liga o limitado ao ilimitado, que liga o imperfeito ao perfeito. Tudo isso a oração faz. Olha o quanto é bom a gente orar. O elo, quer dizer, a corrente, não é? O elo não junta numa corrente. Oh, tem um nido, né? Um nido. O elo é unido às regiões celestiais. O limitado ligado ao ilimitado. Então, meus queridos, o que é oração e por que orar? Agora, por que orar? Semelhantemente aos santos mandamentos de Deus, que traz a nós sabedoria e explicações de forma clara, que o desejo de Deus para com os homens, através da oração, transcorre como uma ordenança divina. Está vendo? Como os mandamentos que ouvimos pela sua palavra, também a oração, as Escrituras nos deixa clara que o desejo de Deus é esse. A oração, para que a sua ordem, o seu cumprimento, para que o homem se mantenha firme e seguro, de orarmos para alcançarmos
o que nós desejamos e nos mantermos firmes e seguros na sua direção. Primeiro, irmãos queridos, as Escrituras, ela mostra termos que indicam hiperatividade dessa prática cristã. Hiperatividade, hiper. O quanto precisamos. Primeiro, orai. Salmo 122, verso 6. Essa imperatividade da prática cristã. Orai. Salmo 122, verso 6. Deixe lá na Bíblia, não tire não. Salmo 122, verso 6. A igreja. Você sabe o que é orar pela paz de Jerusalém? Quem é Jerusalém? O povo de Deus, a igreja viva que somos nós, as nossas famílias. Você sabe que nós devemos ter o dever de orar por Israel até hoje? Pela nação de Israel e pelos israelitas? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Então, por Jerusalém, orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. Agora vocês vejam, irmãos, para que a gente possa ver essa importância da oração, quantos homens se julgaram poderosíssimos, que foram para cima de Israel, que é geograficamente menor do que o estado de Sergipe, e eles, como se tendo grandes e poderosos, nunca alcançaram vitória. Porque o povo de Israel ora. Porque o povo de Israel clama em nós, como hoje esse Israel. Precisamos orar por nós, pela nossa família e pela nação israelita. Precisamos orar por Jerusalém. É a cidade de Deus, a cidade santa de Deus, onde essa nova Jerusalém já está preparada para nós em breve. Temos que orar. Buscai. 1 Crônica 16, 11. Uma outra imperatividade da prática cristã na oração. Buscai. 1 Crônica 16, 11. Cadê? A igreja. Danilo, você falou tão forte. Então me diga o significado de continuadamente. Continuamente. Sempre, toda hora, todo dia, todo momento. Essa é a orientação. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Quer um exemplo? Você lembra de Sansão? Quando ele deixou de buscar o Senhor, perdeu as forças. O inimigo, pão, pegou ele. Mas quando ele ia ser devorado lá na arena, que mandaram trazer ele para eles zombarem do Deus dele, antes dele chegar lá, ele colocou as mãos naqueles pilares da arena toda, né? E ele pediu o quê a Deus? Rafael sabe. Mas o que ele disse? Diga aí para mim. Diga, você me disse um dia desse. A última oração que ele pediu ali a Deus. Senhor, renove as minhas forças. E o que foi que aconteceu? Toda aquela arena foi destruída e todo o inimigo de Deus morreu. Eles queriam Sansão lá no centro para zombar do Deus de Sansão. Porque para eles Sansão já estava derrotado, cego, sem forças. Olha a oração. Não parecia tudo acabado para Sansão? O inimigo já não estava cantando vantagem? Glorificando ao Deus Dagon, que era o Deus deles? Mas Sansão chega ali e diz, Senhor, renova as minhas forças, me dê as tuas forças. E ele restaura tudo de Sansão, e Sansão consegue derrubar todos aqueles pilares. Mas Sansão orou. Você está enfrentando alguma situação difícil? Ou
algum projeto e sonho que você queira que aconteça na sua vida? Ore. Ore e espere com paciência no Senhor. O que ele fez com Sansão? Sansão desobedeceu. Sansão se afastou de Deus. Mas na hora que ele se voltou para Deus, que clamou a Deus, Deus ouviu e atendeu. Então, se nós estamos enfrentando algo, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus. Buscai ao Senhor e a sua força para você vencer. Estamos terminando, irmãos. Orai, buscai e pedi. Zacarias 10:1. Pedi. Também é outra imperatividade dessa prática cristã da oração. A doutrina bíblica da oração. Pedi. Zacarias 10:1. A igreja. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serena. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, e ele lhe dará chuvas copiosas, e a cada um é no campo. Fala em chuva. Quem é que busca chuva pelo caminho errado? Que quer que chova por caminho errado buscando em outros deuses? Sim, os índios. E ainda fica lá. Não vai chegar nunca. Porque olha lá. É o Senhor da chuva no tempo da chuva seróide, sim. Ao Senhor que faz os relâmpagos e lhes dará chuvas copiosas. Quantas vezes vocês já ouviram esses homens que trabalham com a meteorologia dizer uma situação do tempo e acontece outra? Fernanda está me confirmando isso. Mas então, está aqui a prova. Mas olhe lá, a primeira parte que nós estamos falando de oração, pedir. Peça! Você sabe que eu já ouvi alguém falar para outros que não orem pela noite ou à madrugada, porque incomoda Deus. Como nós temos que ter cuidado que o inimigo engana? Quanto mais oração, mais poder. Mais vitória. Se você ora de manhã, de tarde e de noite, a bênção vai ser dobrada. Eu disse a vocês que eu tinha um costume muito forte de orar diariamente, mas não orava de madrugada. Sabe o que é que eu fiz para eu poder orar de madrugada? Fiz um voto com Deus. E não é uma madrugada só. Eu fiz um voto com Deus que até o último dia que eu viver na terra, eu tenho que orar todas as madrugadas. Por que eu fiz esse voto com Deus se eu já orava o dia inteiro? Porque eu senti necessidade. Porque eu sei que a oração tem poder. Porque eu sei que na calada da noite, Deus está ali com seus ouvidos inclinados, ouvindo o nosso clamor e a nossa súplica. Mas você veja que você precisa ter coragem, desafios, para você alcançar êxito, progresso, prosperidade em toda a sua vida, terrena e espiritual, hoje e o amanhã. Você precisa ter coragem e forças para orar, porque a oração está aí o resultado. Zacarias diz que pediu. Por que orar? Tudo isso que nós estamos ouvindo. Agora, rogai. Outra imperatividade da prática cristã da oração. Rogai. 1 Samuel 12:18. Agora sim. A igreja. Está vendo? Não tem como a gente escapar, né?
de querer deixar de orar. Temos que orar. Se queremos vencer, temos que orar. E agora, outra e última, neste momento da imperatividade dessa prática cristã na oração, é clamai. Esse nós já falamos hoje. Foi o texto que eu trouxe, foi Jeremias 33:3, que nós já falamos hoje. Então, irmãos, nós ouvimos, meus queridos irmãos, a necessidade de orar, o que é oração, por que orar, e agora vamos encerrar. Por que é um dever de orar? Por que é um dever de orar? Claro que se eu fizesse para vocês perguntas sobre isso, cada um já tem suas respostas. E eu vou dizer uma minha pessoal. Por que nós temos o dever de orar? Porque necessitamos. Porque acreditamos num Deus vivo, todo-poderoso, que é fiel. Qualquer um de vocês poderiam responder alguma coisa assim, semelhante. Então, por que é um dever? É um dever de ter a necessidade de orar. E aí podemos perguntar a nós mesmos: você tem cumprido o seu dever? Você tem orado frequentemente? Ou você só ora naquela hora que o cinturão aperta? Então, nós temos que ter esse costume de orar constantemente. Irmãos, se nós soubéssemos o poder da oração, seremos como Daniel. Que eu acredito, não quero contrariar as Escrituras, que eu não posso, e é pecado, mas eu acredito que Daniel orava mais de 3 vezes. Essas 3 vezes, acredito que foi o que foi registrado. Mas eu acredito que Daniel orava mais de 3 vezes. Ele tinha essa prática como, verdadeiramente, como falamos, regra, doutrina de orar. E as Escrituras diz, quando ele aconteceu, aquele episódio na vida dele, que os outros vice-reis, que eram os sátrapas, com inveja que Daniel produzia, Daniel era fiel ao rei Dario, Daniel temia a Deus, Daniel fazia a vontade de Deus, e eles criam um decreto e surdinamente leva para o rei assinar para que Daniel fosse condenado. Mas a Escritura diz que Daniel, mesmo assim, não deixou de orar. Ele abria a janela e se voltava para Jerusalém, o lugar santo. Como é que nós oramos hoje? Qual é o Jerusalém que hoje a gente busca? A gente se volta para os céus. Ora, olhando para os céus. E Daniel, segundo as Escrituras, tinha esse costume de 3 dias estar orando ao seu Deus. E a gente, como sabe da história, ele venceu todo o obstáculo que lhe foi colocado. E você quer saber que a gente vence também? O Deus que estava com Daniel é o Deus que está hoje conosco. O outro atributo que a gente sempre fala aqui também, que é a imutabilidade. O mesmo Deus que operou da mesma forma, é o mesmo Deus que opera hoje. Ele não mudou nada, ele continua ouvindo a sua oração, respondendo como respondeu a Daniel. Os homens fizeram tudo. Sabe o que aconteceu? Olha que os problemas que a gente passa, faz é glorificar a Deus. Por isso que precisamos perseverar na fé. O rei Dario jejuou por Daniel. Pare e pense. Um rei ímpio. E depois o que ele fez, Rafael? Ao invés de Daniel, foi os outros. Daniel foi, mas os leões se tornaram em gatinhos. Mas quando os outros foram, os leões devoraram. Esse é o Deus que você ouve dele nessa noite. Esse é o Deus que diz: ore, clame, peça que eu lhe dou. Esse é o Deus que lhe diz: tenha a prática da oração, porque eu vou lhe ouvir, eu vou lhe atender. Seja corajoso. A doutrina bíblica da oração. Para encerrarmos, meus queridos, amados irmãos,
orava, Daniel, e dava graças a Deus. Diante de Deus, que era um costume que ele tinha lá em Daniel 6, né? Verso 16. Então, entre os átrios dos tabernáculos do Altíssimo, sejamos sempre frequentes, como hoje é esse culto. Vocês viram os nossos irmãos tudo de joelho orando? É essa a prática da igreja. Deus ouviu todo o clamor dessa noite. Mas eu não tenho nem dúvida. Quando eu vejo um servo do Senhor orando, eu já estou certo das respostas. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou consciente, porque Deus é fiel. O tempo, a hora e o momento das respostas vai ser dele. Mas que ele ouviu e vai lhe responder e vai lhe abençoar. Enquanto ele lhe der esse tempo, ele vai estar do seu lado, lhe suprindo, lhe mantendo aquilo que você está querendo. É isso que nós devemos entender, positivamente. Não temos que ter dúvida em oração. Não temos que ter dúvida. Eu disse a vocês uma vez, e creia, num acampamento nosso lá em Estância, num colégio que fica lá próximo ao forródromo lá de Estância. E o pessoal, o jovem, estava tudo brincando lá dentro do colégio, e eu fui lá para fora sozinho. E ali tinha um bocado de animais, tudo comendo. De um lado e outro, por fora da cerca do colégio, claro. E tinha uma única vaca branca no meio delas. E eu comecei a clamar a Deus, pedir algumas coisas, orando ali em relação à minha vida, à igreja, as coisas da vida cristã. E eu ousei de dizer a Deus assim: Senhor, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor me ouviu, todo esse meu clamor, faz essa vaca branca que está aqui desse lado passar para o outro lado. Vocês acreditam que não demorou muito. A vaca branca saiu desse lado e passou para o outro, foi comer do outro lado. Se o Senhor ouviu, se o Senhor ouviu essa minha oração, eu acredito que vocês têm suas experiências pessoais. Eu quero dizer que Deus ouve e Deus responde, Deus abençoa. Deus ajuda. Quantas situações de cada um de vocês aqui presentes, como eu, que já enfrentamos e pelo poder da oração fomos livres, fomos vitoriosos. Quantos? Na minha vida é incontável. Na vida de vocês eu acredito também. Então vale a pena orar, vale a pena viver a doutrina bíblica da oração. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando a aprender como viver ligado e perfeitamente a Ele. Amém? Então vamos orar? Vamos estar orando, o nosso irmão Danilo vai orar ao Senhor. Agradecemos, Pai, por esse momento, onde aprendemos mais, Pai, Senhor Deus, obrigado. a Tua palavra, Pai, sobre a importância da oração em nossas vidas, Pai. Pai, sabemos que somos totalmente dependentes de Ti, Pai, e que o Senhor é nossa força e nosso escudo, Pai. Por isso dependemos de Ti e que a gente deve clamar e buscar, Pai. Porque o Senhor, como lá em Hebreus 11:6 fala, o Senhor é galardoador daquele que os busca. Amém. E, Pai, sabemos que o Senhor, como esse Deus bondoso, justo e misericordioso, Pai, vai atender todas as nossas orações, Pai. Pai, peço para que o Senhor, Pai, permaneça em nossos corações, Pai, e nos dê, Pai, todos os dias essa vontade de estar orando, pedindo perdão, Pai, pelas nossas falhas, Pai, e para que a gente te adore, te louve, te agradeça, Pai. Sim, Senhor. Nossas súplicas, Pai. Pai, que isso seja continuamente, Pai, como a Tua palavra diz, que nossas orações sejam sem cessar, Pai, para que o Senhor nos Ajuda-nos, ó Deus. nos ajude nos auxilie em nossa vida, Pai. Pai, isso que eu te oro, te agradeço, Pai, nos leva para casa em paz e abençoa nessa semana, Pai, para que a gente continue orando e te pedindo todos os dias de nossas vidas. Amém. Isso que eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, seja derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo,
que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja santa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Estamos dispensados.